chegou na minha vida, eu tinha 5 anos de idade. E eu lembro exatamente desse dia, acredita? Eu lembro que eu tava numa salinha, pra quem é de igreja aí já há um tempo, eu tô falando sobre o ministério infantil. E era essa salinha de 4 a 6 mais ou menos. Então eu devia ter entre 4 e 6 anos, acredito que uns 5. E eu estava ali ouvindo as histórias, e uma das histórias que estavam sendo contadas foi o momento em que Jesus chama Pedro para se tornar um discípulo. E quando você lê na Bíblia, um dos versículos que está nessa história é Lucas 10, acho que o versículo, Lucas 5, versículo 10, uma coisa assim, eu vou confirmar e coloco aqui embaixo para vocês, mas que diz respeito sobre se tornar pescador de almas, né? Então, ser aquele que não pescaria mais apenas peixe, mas seria usado por Deus para alcançar vidas. E eu lembro que quando a professora recitou esse versículo e ela estava ali nos influenciando a decorá-lo, chamou muito a minha atenção e algo dentro de mim começou a me impulsionar para que eu queria viver aquele versículo. Eu lembro que foi algo diferente, tanto que marcou minha vida e eu lembro desse dia. Se tornar um pescador de almas, eu era muito novinha, não entendia ainda essa metáfora, né? É algo bastante profundo, mas de alguma forma que na época eu não sabia como e hoje eu sei que é obra do Espírito Santo, eu comecei a desejar ardentemente viver aquele versículo e me tornar pescadora de almas. E aí naquele dia, quando a professora perguntou quem gostaria de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu levantei a mão e dessa vez de verdade, porque nós sabemos que quando nós somos criança, nós levantamos a mão no apelo inúmeras vezes, né? Mas nesse dia foi a última vez que eu levantei a mão, porque foi real. Verdadeiramente algo dentro de mim havia se movido nessa direção. E eu quis. Então eu levantei a mão, fiz uma oração e tudo mudou ali naquele dia pra mim, só que eu não percebi. É interessante isso, porque eu saí dali e continuei tendo uma vida normal, só que espiritualmente eu já não era mais a mesma. Né? Se antes eu era morta, espiritualmente agora eu estava viva, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de mim, o que fez com que os próximos dias fossem diferentes, ainda que eu não tivesse a menor noção do que estava acontecendo, porque eu era simplesmente uma criança. E eu lembro de ter vivido coisas incríveis com Deus quando eu era criança. Experiências mesmo de intimidade, sem nenhum tipo de racionalização, afinal de contas, eu era uma criança. E eu tenho essas memórias muito vívidas dentro de mim. Mas com o passar do tempo, com a chegada da adolescência, do início da juventude, algumas coisas começaram a acontecer e eu comecei a me distanciar de Deus. Eu não saí da igreja. Eu costumo dizer que eu me tornei o filho que fica com o pai na parábola do filho pródigo. Eu não fui o filho que saiu de casa, eu fui o filho que ficou e que também estava distante do pai, assim como o filho que foi embora. Então eu nunca saí da igreja, muito pelo contrário, sempre tive um comportamento aparentemente exemplar. Participava de todos os cultos, estava semanalmente ali na igreja, era envolvida com inúmeros ministérios, trabalhava muito na igreja, servia muito na igreja, não tenho dificuldades em obedecer regras, porque faz parte da minha personalidade, então pra mim era muito tranquilo ser crente. O problema é que eu era crente pela motivação equivocada. Existia uma carência muito grande dentro de mim e na igreja era um lugar muito confortável, porque como eu tinha facilidade em obedecer, eu tinha cara de uma boa crente. E aí eu era muito elogiada por isso, né? Eu era a boa moça, aquela que fazia tudo certinho, uma boa pretendente para os filhos das irmãs da igreja. Então eu era muito certinha. Isso fazia com que eu recebesse muitos elogios, que eu fosse muito paparicada dentro da igreja. E a minha carência era suprida por algo volátil, né? Por algo que não era verdadeiro. E enquanto eu estava vivendo essa vida superficial dentro da igreja, de fora da igreja, de fora do contexto igreja, eu estava sendo influenciada e recebendo informações Meu filho quis participar do vídeo. Filho, é um absurdo, né? Eu também acho, concordo. Eu estava recebendo informações e ensinamentos contrários à vontade de Deus, contrários àquilo que o meu Pai, que o meu Senhor deseja pra mim. Só que era muito sutil, sabe, gente? Pareciam muito boas,
Parecia que se eu aderisse a elas eu estava sendo um bom ser humano. E, portanto, aquilo parecia combinar com o Evangelho. Afinal de contas, Deus é bom e deseja que nós sejamos bons. Com o passar do tempo, eu comecei a ler muito sobre esses assuntos que eu estava sendo influenciada e parei de ler a palavra de Deus, parei de orar, parei de ter relacionamento pessoal com o Senhor na minha casa, sabe? De segunda a sexta, sabe? Ali, sem estar no ambiente de igreja. E isso contribuiu muito para que eu me distanciasse de Deus. Contribuiu para que eu não tivesse noção da carência, do buraco que havia dentro de mim e como eu estava querendo saciar aquilo com o que não agradava a Deus, com tudo menos Deus. Ai, gente, eu não quis mimir pra mamãe fazer o vídeo, não quis. Eu quis participar do vídeo. Então tá bom, a gente vai participar, né? Olha, tomou vacininha nos dois lados, que dó. Então, gente, quando eu chegou na minha adolescência, eu já estava muito distante de Deus e não me dei conta, isso foi sendo algo sutil. Eu gradativamente fui parando de orar, fui parando de ler as escrituras, fui parando de me relacionar de forma pessoal, sabe? Na minha casa, eu e Deus, isso praticamente não existia mais na minha vida. E, simultaneamente, eu fui recebendo novas orientações, novas instruções, novos tipos de ensino e que aparentemente eram muito bons, porque falavam sobre você ser um ser humano melhor. E na minha cabeça aquilo fazia muito sentido com as escrituras. Eu comecei a me alimentar daquilo e aquilo foi tomando conta de mim. E sabe o que a palavra diz? Que você se torna aquilo que você adora, né? Claro que a palavra não usa... não existe um versículo com essas palavras que eu te disse, mas é uma conclusão a respeito de algumas coisas que a Bíblia ensina. Quanto mais você adora Jesus, mais parecido com Ele você se torna. E quanto mais você adora outros deuses, outros ensinamentos, né? Outras realidades, mais parecido com essas realidades você se torna. E sem perceber, eu comecei a ser uma pessoa muito agressiva, muito reativa, né? Toda briga eu tava comprando, toda discussão, todo debate eu tava comprando. Na época eu tava namorando com meu atual esposo. E como eu brigava com ele, meu Deus, como eu arrumava confusão com ele, porque tudo pra mim ele estava me agredindo, tudo ele estava sendo preconceituoso, tudo ele estava sendo machista, tudo ele estava sendo agressivo e não queria minha felicidade, e não me amava. E no fundo era uma carência muito grande que eu precisava suprir, eu precisava me provar de alguma forma. E aí eu arrumei muitas brigas. No contexto da minha vida profissional, vamos colocar assim, eu comecei a atribuir ao meu sucesso profissional a minha identidade, o meu valor. Então, se eu fosse boa o suficiente, se eu fosse a mais inteligente, a mais bem-sucedida, eu achava que finalmente aquele vazio seria preenchido. Eu não sentiria mais aquela angústia, eu não me sentiria mais tão inferior, eu finalmente seria feliz, sabe? Essa ideia, né, de que nós temos que ser felizes, nós temos que dar um jeito de sermos felizes. E então eu comecei a procurar isso a todo custo. Eu estudava muito e eu entregava tudo de mim para que eu pudesse ser muito bem sucedida profissionalmente. E gradativamente eu comecei a não ver valor nas coisas que Deus via valor. Então eu não via valor em gastar o meu tempo orando, eu não via valor em gastar o meu tempo lendo um livro que foi escrito há tanto tempo atrás. Será que ele realmente faz sentido? Será que tem algum propósito? Será que realmente vale a pena ou eu tô perdendo meu tempo? Eu não via mais valor na família. Será que realmente eu quero constituir família? Casar, ter filhos? Mas que perda de tempo. Eu vou ter que cuidar dos meus filhos, isso vai impactar a minha profissão, vai impactar a minha carreira, eu não vou ser a grande mulher empoderada que eu quero ser. E comecei a detestar tudo aquilo que é amado por Deus, que é valorizado por Deus. Porque, como eu disse, nós nos tornamos aquilo que adoramos, nós nos tornamos aquilo que está nos alimentando. E, gente, a minha vida começou a virar um inferno. Essa é a bem da verdade. Eu nunca tava bem comigo, eu nunca tava bem com ninguém. Pra mim, todo mundo tava contra mim, todo mundo me odiava, eu precisava provar meu valor o tempo todo e era extremamente desgastante. Eu não aguentava mais ter que provar meu valor pro meu marido. Eu não aguentava mais ter que fazer por merecer o amor de alguém. E aquilo tudo era na minha cabeça, tá? Não era, talvez, em alguns casos é real, em alguns casos você está com uma pessoa que não te ama. Eu vou tirar o óculos que eu acho que deve estar dando reflexo. Em alguns casos você realmente está com alguém que não te ama, que não te valoriza. Mas em outros casos são coisas da nossa cabeça, guerras que a gente vai criando dentro da gente e que não precisava, nós poderíamos estar vivendo em paz. Eu lembro que chegou num nível
de eu começar a disputar com meu marido. Ele virou um opositor, sabe? Ele virou o meu concorrente, não era alguém que estava ali para viver a vida comigo, para somar, para ser meu parceiro, pra gente batalhar pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo. Não, ele virou um concorrente. Então, se ele recebia uma promoção no serviço, ao invés de eu me alegrar por ele, eu ficava indignada, eu ficava revoltada, eu não queria que ele fosse bem nas coisas. Porque ele estar indo bem, pra mim era eu estou indo mal. E ele estar indo bem é porque ele é homem e eu sou mulher. E eu não estou negando que realmente haja esse cenário, tá, gente? Eu não estou negando a existência do machismo, a gente sabe que isso existe sim. O que eu estou dizendo é que a minha vida virou só isso, sabe? Eu não conseguia ter paz de espírito, eu tava cansada, eu tava exausta, eu só queria que alguém me amasse de verdade. E o mais triste de tudo isso, gente, é que eu conhecia Jesus, que é aquele que verdadeiramente me amou e me ama. Aquele que morreu pelos meus pecados, mesmo eu sendo desse jeito, sabe? E que tá aqui pra eu me relacionar com ele todos os dias e a qualquer momento. E mesmo sabendo dessa verdade tão profunda, eu não conseguia desfrutar dela, porque eu estava muito distante de Deus. Muito distante. Até que chegou um momento na minha vida que eu já não aguentava mais e eu achava que a culpa era do meu marido. Nessa fase da história eu já tinha me casado, mesmo falando tão mal, né? Mesmo falando que eu não casaria, eu acabei casando com essa mentalidade e o resultado foi um início de casamento muito conturbado, muitas brigas, muito choro. E teve um dia que eu tava lavando o banheiro e eu fiquei indignada que eu tava naquela situação. Logo eu, que tinha dedicado tanto tempo da minha vida para ser uma excelente profissional e nunca depender de homem nenhum, e nunca depender de ninguém, porque eu seria independente. O que é uma grande mentira, tá, gente? Porque nós, seres humanos, fomos feitos para sermos dependentes. Nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes de outras pessoas. A gente só se alimenta porque alguém tá plantando, a gente só consegue ter acesso à saúde porque existem profissionais lá dedicando suas vidas para isso. Então, assim, nós somos dependentes. A pandemia aconteceu e deixou isso claro, de como nós somos dependentes. Até de coisas mais básicas, nós dependemos de uma conversa, nós dependemos de uma companhia, a gente não suporta viver sozinho por muito tempo. Não é à toa que na pandemia as pessoas ficaram doentes, ficaram ansiosas, depressivas. Foi uma situação muito difícil por conta do isolamento social. Então nós somos sim seres dependentes e esse discurso de seja independente, elimine as pessoas tóxicas, você por você mesmo, não dependa de ninguém. Isso é uma mentira que só te joga para um lugar triste. Nós dependemos das pessoas, porque Deus nos fez assim, nos fez seres sociais. Deus nos fez família, Deus nos fez igreja, Deus nos fez sociedade, Deus nos fez para viver em conjunto e não tem como lutar contra isso, porque Deus é Deus e nós somos nós. E se Ele desejou que fosse assim, gente, é assim e acabou. Então eu comecei a sofrer demais por conta dessas ideias erradas que estavam na minha cabeça. E aí um dia eu tava ali lavando o banheiro, indignada com a realidade que eu tava vivendo. E aí eu me ajoelhei e falei, chega, eu tô cansada disso, o que tá acontecendo com a minha vida, Deus? Por favor, corrija o meu marido, torna ele um homem melhor pra mim, porque pra mim o problema era só ele. E aquilo, né? Quem procura Deus é com quem Ele vai tratar. E eu achava que o problema era o meu marido e que o que eu descobri em Deus é que tinha muita coisa para ser tratada em mim também. Eu estava muito mais distante dele do que eu imaginava. E aí, conforme Deus foi me tratando, as cortinas, né, a cegueira começou a ser tratada em mim, meu olhar foi descortinado e eu comecei a ver que eu estava muito, mas muito distante do meu Senhor. Eu o conhecia de ouvir falar, eu achava que sabia quem era ele. O Espírito Santo habitava em mim, mas eu não desfrutava dessa realidade, eu não desfrutava. Quando eu era novinha, eu lia muito a Bíblia, eu tinha muito gosto por isso, sabe? Era algo que eu realmente gostava. Algo dentro de mim queimava de forma diferente. Eu não entendia muito o que eu estava lendo, porque eu era criança, mas era muito bom. Era uma sensação muito boa. Eu saía daquele momento de leitura muito bem, então eu fazia isso com uma certa frequência. E depois que Deus me mostrou quem eu era de fato, porque deixa eu contar uma coisa pra você. Às vezes quando a gente cresce na igreja, como foi o meu caso, a gente acha que a gente é muito bom. Nós achamos que somos muito incríveis e que nós não precisamos nos arrepender. Nós já nascemos na igreja, né?
Nós já nascemos conhecendo a Cristo de alguma forma, ouvindo falar sobre Ele de alguma forma. E então a gente acha que a gente não precisa se arrepender. Porque a gente escuta os testemunhos lá e todo mundo tem uma história incrível pra contar. Ah, eu era dependente químico, né? E Deus chegou na minha vida e me libertou e hoje eu tô livre disso e o Senhor é incrível e glória a Deus, aleluia. Todo mundo tem sempre uma história muito fantástica pra contar. E eu lembro que eu ouvia aquelas histórias e eu pensava, poxa, eu não tenho uma história. Eu nasci na igreja, eu faço tudo certinho. Eu não tenho uma história, eu não tenho do que me arrepender, eu sou maravilhosa. Né? Eu sou uma crente certinha, não faço nada de errado. E a gente tá muito enganado, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram, não há exceção. E se a Bíblia diz isso, e a Bíblia é a verdade, então nós é que estamos enganados. Eu diria que talvez pro crente, pro filhinho de crente, né, que crentinho não é, que nasceu na igreja, é mais difícil de reconhecer o seu pecado, porque ele não é escandaloso no sentido de que ele não é visível. Ele tá tudo aqui dentro. Assim, dentro de mim havia muita vaidade, muito orgulho, muita arrogância, religiosidade. Eu era uma religiosa. E Deus me libertou desse lugar. Então, quando Deus começou a descortinar o meu olhar, eu vi quem eu era de fato e eu verdadeiramente me arrependi. Sabe aquele quebrantamento de você entender quem você é e você começar a chorar de vergonha de quem você é e como pode Deus me amar sendo assim? Se você não viveu esse momento na sua vida, você precisa viver, porque a conversão ela exige isso, exige arrependimento, exige se reconhecer perdido e precisar desesperadamente encontrar Deus. E depois que eu me arrependi verdadeiramente, passei por isso, por esse quebrantamento, que hoje a gente vive isso diariamente, porque a gente está sempre pecando, precisa voltar e se arrepender, mas houve esse dia, sabe? Houve esse antes, depois, houve o dia em que eu entendi quem eu era, como eu era pecadora, sabe? Como eu era miserável, eu precisava de Deus. E depois desse dia eu comecei a desejar a palavra de novo. Comecei a desejar voltar a esse livro que me fazia bem de alguma forma que eu não entendia. E então comecei a ler as escrituras de novo. E, gente, como foi maravilhoso. Deus começou a se revelar a mim em cada página, em cada história, em cada verso. Eu podia ver quem Deus era, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua santidade, o seu poder, a sua majestade. E gradativamente, conforme eu fui vendo quem Ele era, eu fui descobrindo quem eu era também nele. E fui descobrindo que eu precisava abrir mão de muita coisa, que eu precisava pedir perdão por muita coisa, que eu precisava mudar em muita coisa, que eu precisava de muita misericórdia, que eu precisava de muita graça. E ao mesmo tempo também eu fui vendo como Ele tinha coisas boas pra mim, como Ele tinha promessas boas pra mim, mesmo eu não merecendo. E conforme eu fui lendo esse livro, eu fui preenchendo aquele vazio. Isso foi um ciclo novo na minha vida. E aí talvez você esteja perguntando, Gi, você conseguiu o emprego dos seus sonhos, você ganhou sua casa própria, você conseguiu o carro tal, você fez tal viagem. Não aconteceu nada disso, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu continuo na mesma casa, morando no mesmo lugar, eu continuo não tendo um carro, eu continuo na mesma realidade praticamente. Eu diria que profissionalmente eu tô até um pouco pior do que antes, mas é a história para outro vídeo, porque Deus mudou aí o rumo das coisas e tem sido maravilhoso, surpreendentemente maravilhoso, tipo, muito melhor do que antes, porque não são as circunstâncias, mas é o que habita dentro de mim, sabe, gente? É isso que faz toda a diferença. E, Gi, tá bom, por que você tá falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso, gente, porque eu estava extremamente distante de Deus, assim como o povo de Israel estava extremamente distante de Deus quando eles foram libertos do Egito. Se você não conhece essa história, rapidamente, tá? Deus escolhe um homem chamado Abraão para formar a partir desse homem toda uma nação específica, uma nação separada, da onde viria o Messias, da onde viria Jesus Cristo. Então, a partir de Abraão, Deus constrói toda uma nação, todo um povo. Esse povo vai receber o nome de Hebreus em um determinado ponto ali da história. Depois é o povo de Israel e atualmente nós conhecemos como os judeus.
tá? Então, o povo hebreu, que é esse povo que descende de Abraão, escolhido e formado por Deus, eles estavam sendo escravizados no Egito já há 400 anos. Então, pense, é muito tempo, né? São muitas gerações. E nesses 400 anos, obviamente, eles se distanciaram de Deus. Afinal de contas, foram 400 anos recebendo influências egípcias diretamente. Então, eles adoravam os deuses egípcios, se comportavam como os egípcios, comiam, se vestiam como os egípcios, viviam como os egípcios. Ainda que houvesse uma certa lembrança de que eles tinham um Deus, o Deus de Abraão, isso era um pouco distante, sabe? Para não dizer muito distante. Eles não entendiam, tá, existe o Deus de Abraão, mas quem é esse Deus? Como ele se comporta? Quais são os seus atributos? O que ele deseja da gente? Quais são as promessas liberadas sobre as nossas vidas? Isso era algo muito distante. Já tinham se passado 400 anos e esse Deus parecia não se manifestar no meio deles. E então Moisés vai ser usado por Deus como um líder para a libertação desse povo. E eles finalmente vão sair do Egito e vão voltar a ser uma nação livre. Mas depois de 400 anos sendo escravos, logo eles tinham ainda a mentalidade de escravo. Eles eram livres, mas possuíam a mente escrava ainda. E é nesse contexto que Deus vai falar para que Moisés escreva o livro de Gênesis. Então, o livro de Gênesis vai ser escrito nesse contexto com o propósito de reorientar a visão de mundo do povo de Israel. Apresentar para esse povo hebreu quem era o Deus deles, quem era o Deus de Abraão, quais eram os seus atributos, o que Deus desejava deles, o que Deus havia prometido para essa nação. Como foi que Deus escolheu Abraão, como se desenrolou essa história, como que a nação foi formada. Então, esse era o objetivo do livro de Gênesis. E veja, ele é muito apropriado na minha vida e ele é muito apropriado para a sua vida também. Porque a nossa geração é uma geração distante de Deus, infelizmente. Nós somos cristãos que não oram, nós somos cristãos que não leem a Bíblia. E isso é absurdo. E se não é absurdo para você, isso é um problema maior ainda, porque deveria ser. Nós somos cristãos que não conhecem a Cristo. Eu sei, isso é até incoerente, mas é verdade. Nós não falamos sobre Cristo, nós falamos sobre como ter um bom casamento, nós falamos sobre como ter uma boa vida financeira, nós falamos sobre como sermos bons profissionais, nós falamos sobre tudo, menos sobre quem é Jesus, menos sobre quem é Deus, menos sobre o plano eterno, menos sobre o que Deus espera de mim nesse plano eterno. Nós nos tornamos ótimos em aprendermos e estudarmos sobre boa vida e esquecemos daquilo que de fato importa. Nós não falamos sobre carregar a nossa própria cruz, nós não falamos sobre sacrifício, nós não falamos sobre abandonar nada por Cristo. Nós pregamos um evangelho que no momento em que ocorre um problema e você começa a passar por algum tipo de dor, ele perde sua força, porque ele não se enquadra em momentos de sofrimento. A gente prega um evangelho que parece que a dor e o sofrimento não fazem parte. E isso não é verdade. Então, nós precisamos urgentemente que a nossa visão de mundo seja reorientada. Nada melhor que isso do que o livro de Gênesis, nada melhor do que o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. E é por isso que eu quero convidar você a entrar nesse projeto comigo. Eu quero ler a Bíblia toda com você. É isso mesmo que você entendeu. Da mesma forma que Deus me retratou na palavra e me retrata até hoje, porque eu continuo lendo, tá, gente? A Bíblia não é algo pra você dizer assim, eu já li a Bíblia toda uma vez. Não, não é pra você ficar se gabando. A Bíblia é pra você ler até que ele volte ou até que você o encontre. É a palavra que se renova todos os dias. É a palavra viva e eficaz que transforma o teu coração. Não apenas para que você tenha uma boa vida, e sim, isso pode acontecer, mas muito mais do que isso, para que você seja salvo, para que você encontre a Cristo e principalmente para que você possa refletir o caráter de Cristo no seu comportamento e alcançar outras pessoas até que Ele venha. Então eu quero ler essa palavra com você porque ela é libertadora, ela é transformadora. Há poder na Escritura se pregada corretamente, de acordo com o que Deus deixou e não inventando coisa e não pregando o que eu acho, mas o que a palavra de fato diz. Então eu quero convidar você para esse projeto. Eu vou publicar 2 vídeos por semana aqui no canal, lendo as escrituras com você e trazendo algumas informações para te ajudar a compreender, interpretar o texto e aplicar o texto à sua vida pessoal, que é tão importante. Eu vou deixar aqui embaixo um cronograma para você poder ler a Bíblia aí na sua casa, no seu ritmo,
mas eu vou seguir um ritmo bem mais lento aqui nos vídeos, tá bom? Para que a gente possa de fato meditar e praticamente mastigar essa palavra, que é de fato um alimento muito saboroso, então precisa ser mastigado, saboreado, então a gente vai aos poucos. Mas você na sua casa pode avançar na leitura, por isso que eu vou deixar o cronograma aqui embaixo. Eu espero de verdade que isso transforme a sua vida, não só esteticamente, mas de dentro para fora. Que você encontre sentido nos seus dias, porque existe um sentido, existe um propósito, e ele está na pessoa de Cristo. Nós vamos ler a Bíblia com um olhar de quem quer achar esse Deus, como alguém que está com sede e precisa encontrar água, como alguém que está morrendo de fome e precisa achar esse alimento, como um miserável perdido que precisa encontrar o Deus que dá vida. Deus abençoe você, até o próximo vídeo.